Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma reflexão no livro de Salmos. Estamos nessa série de reflexões no livro de Salmos, que é um livro excelente, maravilhoso, com tantas lições, tanta inspiração para os nossos corações. E hoje nós vamos refletir no Salmo de número 51, é um salmo de Davi. O desafio vai ser compactar esta mensagem em 10 minutos, porque o salmo é esplêndido, é maravilhoso, e eu te desafio a você ficar até o fim desta mensagem, amém? E não esqueça também de compartilhar este vídeo para outras pessoas, assim você está ajudando outras pessoas a terem acesso também à palavra do Senhor, a serem abençoados com essa ministração, tá bom? Então pega aí sua Bíblia e abra no salmo de número 51. Só para lhe contextualizar um pouco, esse salmo Davi escreve em um momento da sua vida muito difícil, quando ele comete dois pecados gravíssimos. Ele é cúmplice de um assassinato e comete adultério. E Davi agora ele é desafiado por Natã, o profeta do Senhor, que revela o pecado a Davi, expõe esse pecado a Davi. E aí Davi então vai escrever esse salmo, que é o que reflete a alma e a oração de Davi no momento desta situação, né, que ele está envolvido. Então Davi ele começa o salmo dizendo o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Meu querido, primeiro você precisa perceber este salmo como uma oração do fundo do coração de Davi. É uma oração de alguém que está com a sua alma sendo derramada diante de Deus. E a primeira lição que eu quero destacar aqui, nesses primeiros versos, é que Davi reconhece o seu pecado. Davi ele não vem com rodeios, Davi ele não procura se justificar do seu pecado. Davi aqui ele assume o seu pecado. E como diz aqui no verso de número 3, pois eu conheço as minhas transgressões. Eu quero dizer o seguinte, meu querido, você conhece as suas transgressões? Você conhece o seu pecado? Ou você é daqueles que sempre arruma uma desculpa e uma justificativa para o seu pecado? Fica dando apelidos, né, para o seu pecado. Davi aqui poderia ter arranjado muitas desculpas, poderia ter dito, mas quem mandou Betseba estar se banhando em um local impróprio para que eu pudesse a ver? Ele poderia ter achado várias desculpas, como fez Adão e Eva. Adão, diante do pecado deles, eles também, quando o Senhor os confronta, quando pergunta a Adão, o que fizesse Adão? Adão ele vai culpar Eva, diz, não, foi a mulher que o Senhor me deu, que me fez comer do fruto. Quando Deus chama Eva, Eva também vai dizer a mesma coisa, não, foi a serpente que me enganou. Então, amados, esse salmo ele nos desafia a não darmos desculpas para os nossos pecados, a não fazermos rodeios ou tentar nos justificar. Reconheça as suas transgressões, reconheça e assuma o seu pecado. Diga, eu pequei, Senhor, este é o meu pecado, a minha falha é essa, está diante de ti, não tem como esconder. Reconheça a sua falha e reconheça o seu pecado. O segundo passo aqui está no verso de número 4. Quando Davi vai dizer o seguinte: pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Olha que maravilhoso, o Davi aqui está apontando o pecado, ele não é algo que apenas cometemos contra alguém. Aqui você tem o marido de Betseba, você tem a própria Betseba, que foram pessoas que sofreram pelo pecado de Davi. Mas Davi ele aponta o seu pecado como algo que vai direto a Deus e afronta a Deus. É isso aqui que você precisa ter em mente. Quando você peca contra Deus. Contra Deus nós pecamos. E é isso que Davi traz à sua mente. Contra ti somente
pequei. O meu pecado, ele é uma afronta à santidade de Deus. E é interessante, na NVI, na tradução da NVI, esse versículo está desta maneira: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Olha a atitude de um verdadeiro arrependido, de uma verdadeira conversão. A verdadeira atitude é essa, quando nós reconhecemos que merecemos o castigo e a condenação. É justa a tua sentença, é o que Davi está dizendo. E esse é um sinal de arrependimento, de conversão, quando paramos de nos justificar e aceitamos a sentença. O processo de conversão no coração de uma pessoa, ele demonstra este fruto. O fruto do arrependimento é o reconhecimento que merecemos a sentença, que merecemos a morte. Quando o profeta Natan aponta para Davi o próprio juízo que Davi mesmo fizera contra ele, dizendo que é passivo de morte, Davi imediatamente reconhece: eu mereço a morte pelo meu pecado. Então Davi aqui assume ao dizer: é justo a tua sentença e tens razão em condenar-me. No verso de número 5, Davi vai escrever o seguinte: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Davi aqui ele revela e abre o seu coração e a sua incapacidade, seu total estado de miserabilidade. Ele diz: olha, em pecado nasci. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Então Davi diz: olha, eu não tenho condições nenhuma de resolver o meu problema é gravíssimo, está enraizado em mim. Não há em mim a condição de resolver o problema do meu pecado, porque eu já nasci em pecado me concebeu. Davi está deixando muito claro a gravidade do seu problema e a sua incapacidade para resolvê-lo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo de número 7, versículo de número 24 e 25, ele vai expressar em um profundo grito agonizante, ele vai expressar essa força do pecado, esta lei que opera nos seus membros, e ele vai clamar no verso de número 24, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está dizendo e reconhecendo o estado de pecado em que a natureza humana está, de falta de condição de fazer o bem. Paulo diz: a vontade, o desejo de fazer o bem está em mim, mas não realizar, porque em mim habita uma lei, uma força nos meus membros que me impede. Então Paulo dá a solução, ele dá no verso de número 25, quando diz: mas graças a Jesus Cristo, nosso Senhor. A única forma de você agradar a Deus é através de Jesus Cristo, pois na nossa natureza humana não habita bem algum. É isso que Davi está dizendo: não há condições em mim para fazer o bem, porque eu fui gerado em pecado, a minha natureza é pecaminosa. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza e a nossa fragilidade e a falta da condição da nossa natureza em agradar a Deus, em fazer e cumprir a justiça de Deus. Nós precisamos urgentemente de um Salvador. No verso de número 7, Davi então vai dizer, ele vai aqui fazer para mim a oração de Davi aqui se intensifica, e ele faz aqui uma súplica, dizendo: purifica-me, Senhor, com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha, a súplica de Davi aqui está dividida em 3 pedidos. Ele vai dizer: purifica-me, lava-me e apaga. Purifica-me, lava-me e apaga. Davi aqui, ele não pergunta o que ele tinha que fazer para resolver o problema. Ele não está aqui perguntando para Deus: ó Deus, já que estou nessa situação pecaminosa, o que eu preciso fazer para resolver?
Tem alguma receita? Tem algum sacrifício que eu possa te oferecer para resolver o meu problema? Davi, ele expõe a sua situação como algo que só pode vir das mãos de Deus. Ele vai dizer: só tu podes me purificar, só tu podes me lavar, só tu podes apagar os meus pecados. Somente tu podes fazer. Davi está dizendo: este serviço só Deus pode fazer na minha vida, de me purificar, de me lavar e de apagar os meus pecados. Não há nada em mim que possa ser feito para obter esse resultado. É por isso que nos últimos versos, no verso de número 16, Davi vai dizer o seguinte: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Davi está dizendo: se houvesse algo que eu pudesse fazer para resolver o meu problema, eu faria, mas eu sei que nada disso vai resolver. Não há sacrifício grande o suficiente que eu possa fazer para pagar a minha transgressão, para pagar o meu pecado. Sacrifícios agradáveis a Deus, no verso 17, são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Davi então se apresenta diante de Deus humildemente e quebrantado. Esse é o segredo de recebermos de Deus perdão, de recebermos graça. O favor de Deus veio sobre nós através de Jesus Cristo e nós precisamos chegar humildemente diante aos pés da cruz, reconhecendo a nossa incapacidade e nos entregando ao Senhor, ao seu grande poder salvador. Amados, a salvação é para os humildes, não é para os orgulhosos. É por isso que é muito difícil para o homem ser salvo, no sentido que ele não aceita a sua incapacidade para salvar-se. Ele precisa se humilhar e se aquebrantar aos pés da cruz e reconhecer que ele precisa de um Salvador. Sem um Salvador ele está perdido. Que você possa ter esse coração humilde, que você possa se apresentar diante de Deus humildemente. Não leve a Deus os seus atos de justiça. Não queira cobrar de Deus algo que você mereça. Não faça isso. Vá diante do Salvador humildemente, aquebrantado, dizendo: Senhor, eu sou dependente de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu perdão, que o Senhor possa me purificar, que o Senhor possa me lavar e apagar os meus pecados. Oh, meu querido. E no verso de número 10, Davi, ele vai agora para o seu pedido final. É o ápice da sua oração, no seu pedido final, depois dele ter reconhecido o seu pecado, depois dele ter exposto a sua fraqueza, a sua fragilidade, depois dele ter reconhecido que somente Deus o podia purificar, o lavar e apagar os seus pecados. Depois de todo esse reconhecimento, então Davi agora vai para o seu pedido. Somente depois disso Davi se atreve a pedir algo ao Senhor. E pasme, o pedido de Davi não é pelo seu reino, não é por sua coroa, não é por posição, não é por status. No verso de número 10, Davi vai dizer: Senhor Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Que oração, que pedido é esse? Esse pedido ele está dividido em 3 pares. Ao analisar o texto, a gente vê como Davi ele discorre aqui na sua oração, e é muito interessante que ele divide o pedido em 3 pares. No primeiro par, ele utiliza um verbo, cria. E no segundo par, ele vai falar sobre não tirar. E no terceiro par da sua oração, ele vai falar sobre devolver. Então, no primeiro ele diz, cria, Senhor. No segundo ele diz, não tires de mim. E no último ele vai dizer, devolva. Primeiro, Davi reconhece que só Deus pode criar um coração puro e renovar um espírito inabalável dentro dele. Davi está dizendo, só tu podes criar. O Senhor é o Criador.
Um coração puro, um espírito inabalável, um espírito seguro, ou seja, uma situação espiritual de segurança, de estabilidade, somente Deus pode criar dentro de nós. Não há nada neste mundo que pode estabilizar a nossa alma, não há nada neste mundo que pode estabilizar o nosso espírito, não há nada neste mundo que pode trazer ao nosso coração paz verdadeira, esperança verdadeira, porque nós fomos criados por Deus e somente Deus pode nos dar estabilidade. Nesse momento de crise no mundo todo, nesse momento de instabilidade, onde as pessoas estão emocionalmente abaladas, somente Deus pode criar em nós um espírito inabalável. Somente Deus pode criar em nós esta segurança, esta firmeza. E Davi está convicto disso, portanto ele diz: cria em mim, Senhor. Cria em mim um coração puro e um espírito inabalável, porque só tu podes fazer isso. Depois Davi vai dizer: não tires de mim. Não tires de mim a tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Não tiras de mim o teu Santo Espírito, não tiras de mim a tua presença. Davi, ele tinha um testemunho ocular de um rei, seu antecessor, Saul, que recebera a unção do Espírito Santo, que recebera capacidade espiritual para reinar. Mas Saul, por um pecado gravíssimo e por não ter havido nele um coração humilde e aquebrantado e reconhecido o seu pecado, ele foi orgulhoso. Por esse motivo, Deus retirou de Saul o seu espírito e Saul agora passou a ser um homem atormentado. Davi sabia muito bem disso. Então Davi, quando ele se viu no seu estado de pecado, de queda, Davi lembrou-se de Saul e diz: não, Senhor, como Saul não, não retiras de mim o teu espírito, não retiras de mim a tua presença. Pode tirar, veja que Davi não apela pela coroa, pelo seu trono, pelo reino, por poder, por posição. Davi não faz esses apelos. Davi apela simplesmente pela presença de Deus. Este era o maior motivo da alegria e do gozo de Davi. Davi não clama por mais nada. É como se Davi dissesse: pode tirar minha coroa, tira-me o trono, tira-me o reino, tira-me as riquezas, tira-me o poder, só não tiras-me o teu espírito e a tua presença. Amados, será se você não tem dado mais importância às coisas? Será se você não tem dado mais importância àquilo que é material e passageiro? Ao invés de atribuir a presença de Deus na sua vida o seu maior motivo de alegria? Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua alegria? Em que você se regozija? Será se você já provastes? Será se você já provou desta alegria? A palavra do Senhor diz: provai e vede que o Senhor é bom. Uma vez que a nossa alma, que o nosso espírito provou do Senhor, é algo que você não consegue mais sair. É algo que você não consegue mais viver sem aquela presença. Se você já provou da presença, se você já provou da presença de Deus habitando em você, habitando no seu espírito, é algo que você não consegue mais viver sem. Assim como Moisés também falou no deserto: se tu não fores, não arredarei o pé. Se tu não fores conosco, não arredaremos o pé. Moisés só iria continuar na sua peregrinação no deserto se Deus fosse. Deus fez até uma promessa: eu te enviarei um anjo para livrar-lhes, eu te enviarei um anjo para dar a vocês livramento dos teus inimigos. Mas Moisés diz: não, eu quero a tua presença. E por último, Davi então ele diz: devolve, restitui-me, devolve-me a alegria da tua salvação, devolve-me esse espírito voluntário, sustenta-me esta alegria. Então Davi está dizendo: olha, Senhor, devolve-me aquela mesma alegria que eu tinha antes, devolva-me, sustenta-me com esta alegria que somente tu pode dar ao homem. Somente tu podes dar. Amado, somente Deus pode nos dar alegria verdadeira e paz verdadeira, porque não é como o mundo dá. A alegria que Deus dá são fontes de águas vivas que brotam de dentro de nós e saltam. Ela independe da circunstância, porque a nossa segurança está em Deus. Amados, quero orar por você. Que você possa usufruir desta mesma paz e dessa mesma alegria que houve em Davi. Amém? Ó Pai, eu intercedo, Senhor, pela vida dos teus filhos.
de cada um daqueles que me ouvem neste momento, Senhor. Pai, que possa haver também em nós, Senhor, esse mesmo reconhecimento. Pai, reconhecendo, Senhor, que somos pecadores e fracos e não há em nós condições alguma e mérito algum, Senhor, para receber de Ti salvação e perdão. Somente o Senhor pode nos purificar, nos lavar e apagar os nossos pecados. E nos colocamos diante de Ti, Senhor, com um coração humilde e aquebrantado, dizendo: sou pecador, ajuda-me, lava-me, purifica-me. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, na vida dessa pessoa, Senhor, desse que me ouve, Pai, com salvação, com libertação. Ó Deus, que eles possam, Senhor, usufruir desta verdadeira paz, dessa verdadeira alegria que emana de Ti, Senhor. Que eles possam, Senhor, se porventura eles perderam esta alegria da salvação, que eles possam ter essa alegria devolvida, Senhor. Pai querido, que eles jamais venham perder a presença do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até o próximo vídeo.